Meus irmãos, nós vamos continuar a exposição do livro do Gênesis, capítulo. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no texto de semana passada, que o reverendo Mauro expôs, capítulo 39. Leremos dos versos 19 até o verso 23 e entraremos assim no capítulo 40, que norteará o restante da nossa meditação nesta manhã. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 39, do verso 19 até o verso de número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, pois o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas e nos dá o privilégio de podermos, como teu povo, reunidos no teu dia, cultuarmos ao Senhor e ouvirmos a exposição da tua palavra. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós mais uma vez, para que possamos entender a tua palavra e que tenhamos disposição para viver segundo os teus ensinamentos. Esta é a oração do teu povo. E nós clamamos isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, o reverendo Mauro falou sobre este grande plano maravilhoso, que no capítulo 39 não se mostrou tão maravilhoso com os fatos que aconteceram. E nós podemos ver no capítulo 39 aquilo que nós temos estudado de maneira muito clara. Nós vimos a queda e como a queda funciona. Nós vimos ali o fruto da serpente e nós vimos a mentira se disseminando e nós vimos ali a injustiça sendo praticada e sendo propagada. E nós adentramos então aqui no finalzinho do capítulo 39 e no final do capítulo 39 nós terminamos com aquela esperança mesmo que a adversidade não tenha acabado. Ela simplesmente estava ali ainda no seu decorrer. José estava indo para a prisão. Mas o texto termina, e o reverendo Mauro terminou o seu sermão de semana passada, mostrando a providência de Deus agindo na vida de José e direcionando todas as coisas, mesmo em meio à adversidade. Essa semana desde semana passada até o início dessa semana, nós acompanhamos o furacão Irma. E nós vimos o estado que ficaram as ilhas, as cidades onde aquele furacão passou. E alguns amigos pastores que moram ali na Flórida foram atualizando e colocando fotos e colocando mensagem. E um deles escreveu uma frase no Facebook e ele disse assim: apesar da adversidade não estar sobre o meu controle, eu continuo crendo que ela está no controle de Deus.
Muitas vezes, quando nós enfrentamos a adversidade, perguntas são feitas, e nós perguntamos: onde está Deus? Nós perguntamos: por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? E nós chegamos a questionar: e a esperança? E nós pegamos aquele ditado que a esperança é a última que morre e dizemos assim: a minha já morreu. E infelizmente, muitas vezes nós não desenvolvemos um olhar para o trabalho de Deus durante a adversidade que passamos. E aqui nós vemos o Senhor trabalhando na vida de José em meio à adversidade. E este é o mesmo Deus que trabalha na nossa vida em meio ou durante a adversidade. E o final, então, do capítulo 39 e os 3 primeiros versos do capítulo 40, eles mostram o agir de Deus. O capítulo 39 termina, então, mostrando que o Senhor continuava com José. Ali não importava se José estava sendo o homem mais importante para Potifar, ou se ele estava numa prisão. O Senhor continuou ao seu lado, o Senhor continuou o acompanhando. E é interessante que aqui no final do capítulo 39 nós vemos a mesma cena se repetindo do capítulo 38, do início, do capítulo 39, na verdade. Onde José, aquele homem, aquele escravo de Potifar, ele foi ganhando a confiança do seu senhor e tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. E ele foi então para a cadeia, foi lá para o cárcere, e quando ele chega lá, o carcereiro vê José, um homem ali já mais responsável, e diz assim: então, começa a trabalhar. E o que acontece? O Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E nós iniciamos então o capítulo 1 que diz assim: passadas essas coisas, passados então esse período, ele já estava na prisão, ele já estava servindo o carcereiro. Aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Aqui no início do capítulo 40, nós continuamos a ver a providência de Deus agindo na vida de José em meio à adversidade. Estes 2 homens, eles eram os responsáveis pela comida do rei. O copeiro era aquele que servia as bebidas para o faraó, e normalmente ele tinha que ser alguém de confiança, porque ele tinha esta proximidade de Faraó, e ele podia colocar qualquer coisa ali no vinho do Faraó, e o Faraó morreria, ou teria uma desinteria. E o padeiro a mesma coisa. Eram homens que tinham acesso direto a Faraó, e a história diz que estes 2 cargos eram cargos de confiança e de muita influência, pois eles podiam conversar tete a tete com o homem mais importante da região. Então eram cargos prestigiados. E estes 2 homens, o texto diz que eles desagradaram, eles ofenderam a Faraó. Nós não sabemos ao certo o que eles fizeram. Alguns comentaristas apontam dizendo que eles podem ter tentado fazer algo contra a vida de Faraó. Mas nós sabemos que eles o fizeram, e a decisão de Faraó é: vocês vão para a prisão, aguardar até que saia o julgamento de vocês. E aqui nós vemos a providência de Deus agindo. Não tinha apenas essa prisão no Egito. E o Senhor direciona então esses 2 homens para o mesmo cárcere onde José estava. E vocês se lembram que José estava ali já trabalhando
E aqueles homens então são colocados ali. E aqui nós vamos dar spoilers, né, de toda a história. Nós vemos o quão providencial foi a ida destes homens para o mesmo cárcere de José. O Senhor Deus continua trabalhando, mesmo em meio à adversidade. Mesmo que nós não entendamos o quadro todo, nós podemos ter essa certeza que o Senhor não para, Ele não descansa e tudo o que Ele faz é para cumprir o seu plano soberano e maravilhoso. Este é o Deus que nós servimos. Mas o que nós devemos fazer? Ou qual deve ser a nossa postura diante da adversidade? Muitas vezes nós não sabemos como devemos reagir ou qual deve ser a nossa ação. Nós podemos muitas vezes ir para um extremismo e dizer assim, ok, então Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar então. Eu vou sentar ali no canto e deixar só Deus trabalhar. Mas é interessante que aqui quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus trabalha durante a adversidade e neste trabalhar de Deus, Ele trabalha na nossa vida. E aqui, durante a adversidade, o Senhor estava dando a José a oportunidade de servir. Verso 4 diz assim, o comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Aquele homem já estava trabalhando na prisão, ele já era responsável por quase tudo que o carcereiro tinha que fazer, e o texto diz que o carcereiro já não estava fazendo muita coisa lá. E agora esses dois chegam, provavelmente dois homens importantes, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei. Então, vai José servi-los. E aqui é uma atitude que nós podemos observar, que José, mais do que nós, muitas vezes, tinha todos os motivos para ficar lá remoendo o seu rancor. José, ele tinha todos os motivos para se sentir negligenciado, abandonado por Deus. Aquele homem tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. Aquele homem estava sendo falsamente acusado. E aquele homem estava cumprindo um tempo de prisão que não era para cumprir. E aquele homem então estava trabalhando, além de estar preso, ele estava trabalhando como escravo na prisão. Aos nossos olhos ele tinha justificativas suficientes. Nós talvez não tenhamos tantas justificativas assim e sentamos no nosso cantinho e ficamos remoendo, ficamos ali indignados, e fazemos as perguntas, onde estava Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas aquele homem que estava sendo moldado por Deus para uma causa maior ainda, durante a adversidade, ele teve a oportunidade de servir. Ele teve a oportunidade de ser instrumento de Deus, ser testemunha viva do Senhor para aqueles homens naquela prisão. Nós vamos ver logo mais que José ele não abandonou a sua crença. Provavelmente aqui ele já está há mais ou menos 10 anos, já nesse período, desde que saiu, desde que foi vendido para os seus irmãos, até esse tempo de prisão. O seu sofrimento, a sua adversidade não era algo apenas momentâneo que estava tendo duração de um mês, um ano. Mas aquele homem teve a oportunidade de não voltar os seus olhos para si. Mas Deus, ao trabalhar no meio da adversidade, Ele deu a oportunidade para José olhar para as outras pessoas e servi-las. E aqui é algo que nós precisamos aprender quando nós passamos pelo sofrimento.
Nós precisamos aprender que nós não podemos ficar retirados na nossa concha da autopiedade. Nós precisamos aprender que o mundo não gira ao nosso redor e todas as coisas cooperam para a minha autoestima. Nós precisamos, ao passarmos pela adversidade, olhar para este Deus que está trabalhando durante a adversidade e aprendermos a notar as oportunidades que nós temos para servir, para abençoar a vida do nosso irmão, para cuidar do nosso irmão. Muitas vezes nós nos escondemos, sentamos no cantinho e ficamos assim, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo. E ali passamos toda a nossa adversidade. Mas será mesmo que é isso que Deus quer que nós façamos? No meio da adversidade, José teve a oportunidade de servir. E a maneira que nós reagimos à adversidade vai mostrar onde está o nosso coração. Vai mostrar aonde está a disposição que nós temos de testemunharmos, a disposição que nós temos de colocarmos diante de Deus os nossos problemas e deixarmos Deus trabalhar. José aqui com esse tempo de serviço, Deus trabalhou na vida dele e ele aprendeu humildade. Você lembram daquele garoto que estava lá contando os seus sonhos? Que vocês vão me servir. Aquele garoto que estava com a sua túnica toda espalhafatosa, andando para todo lado. Agora era um escravo que trabalhava dentro da prisão. Esse não era o sonho dos jovens da época, como não é o sonho dos jovens de hoje. Mas esse momento de trabalho foi para que José aprendesse humildade. Este momento de adversidade, nós vemos que José aprendeu a ser fiel nas pequenas coisas. Ele poderia ter se deitado com a esposa de Potifar. Ele poderia ter dito assim, tá bom, eu já estou aqui no Egito, eu estou comendo a comida do Egito, eu estou vestindo a roupa dos egípcios. Pronto, vou virar um egípcio. Acabou, tá ok, ninguém vai ver. Mas aquele homem aprende a ser fiel em detalhes. E nós vamos ver que isso é importante porque depois ele vai ter que ser fiel no muito. Aquele homem assume a destra de Faraó. E nós vemos aqui, Deus está moldando o caráter de José. Está trabalhando na vida dele. Aquele homem aprende a servir a todas as pessoas. Estava na prisão e o que ele estava fazendo? Ele estava servindo as piores pessoas que estavam na prisão. Mas ele também havia servido a Potifar. E logo mais ele vai servir a Faraó. Mas ele estava aprendendo a servir todas as pessoas. José estava aprendendo relacionamento durante a sua adversidade. Ele precisava se relacionar com as pessoas. E o mais importante durante a adversidade, nesta oportunidade de servir que ele tinha, ele estava aprendendo a depender de Deus. Quando nós passamos pela adversidade, nós precisamos aprender a depender de Deus. Naturalmente, o nosso coração tende a não dependermos de Deus, a buscarmos coisas nas quais nós podemos nos agarrar, que nós possamos apertar e segurar. Mas com toda a história de José, nós vemos que Deus, Ele está trabalhando em todos os momentos. Ontem eu li uma postagem do Voltemos ao Evangelho, de um pastor que estava pregando em São José dos Campos.
E ele disse assim que Deus não nos guia pelo Google Maps. No Google Maps nós podemos ver toda a trajetória, do começo ao fim. E nós vamos passando ali, vendo onde que vai virar, o que vai virar, e nós podemos nos programar. Ah, não quero passar aqui, eu vou lá e arrasto a setinha e passo em outro lugar. Não, Deus não nos guia por Google Maps. Ele nos guia pela sua vontade soberana, e nós não conseguimos ver o final da trajetória. E nós precisamos, assim, a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. O reverendo Mauro disse no início que nós já passamos com vocês diversos momentos. Momentos de adversidade, momentos de sofrimento. E nós sabemos que alguns já passaram por esses momentos, outros ainda estão passando por este momento. Alguns já estão vendo aquela luz ali mais próxima do fim do túnel. Mas quando nós olhamos para a adversidade de José, nós precisamos entender que não adianta nós entregarmos as nossas vidas à frustração, ao desânimo. Não adianta ficarmos ali, desistirmos de lutar. Porque Deus, Ele não desistirá, Ele continuará trabalhando. E nós precisamos aprender a olhar para o agir de Deus no meio da adversidade e nas oportunidades que Ele nos dá de servirmos. E como com isso nós crescemos. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que dentro da providência de Deus, durante esse período de adversidade, nós somos capacitados por Deus para crescermos. O texto continua então no verso 5 dizendo assim: e ambos, os dois prisioneiros, sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho, e José lhe disse: em meu sonho, José lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. E então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Meus irmãos, aqui nós vemos aquele homem que estava crescendo, que estava amadurecendo em meio à adversidade. Ele não estava ali emburrado, servindo porque ele era obrigado a servir. Ele estava preocupado com os outros prisioneiros. Lembram daquele garoto insensível que fez questão de esbanjar o que tinha na frente dos seus irmãos e dos seus pais? Começa a desenvolver sensibilidade. Ele olha para aqueles homens e diz assim: ó, o que está acontecendo? Por que vocês dois estão tristes? Por que vocês estão cabisbaixo? Por que o semblante de vocês está pesado? Ele poderia ter: come aí, vai, está triste, azar seu, o problema é teu. Mas ele se importou. E ele ainda se importou mais. Ele falou: conta para mim o que está acontecendo. Deus providente, aqui está recebendo o testemunho do seu servo, que está amadurecendo. E ele diz então para aqueles 2 homens: o único que pode interpretar o sonho de vocês, o único que pode dar um real significado para os sonhos, é Deus. E aqui ele usa o nome de Deus
o nome pactual de Deus, para deixar claro a quem ele estava se referindo. E aqui nós precisamos fazer uma ressalva. Este texto não está falando dos sonhos. Os sonhos aqui não são o ponto principal desse texto. Mas para o egípcio, era algo extremamente importante. Interpretar sonho, revelar o significado do sonho, era algo que tirava o fôlego, era algo que eles esperavam. Porque eles tinham na cultura deles, e um dos aspectos é que, que os sonhos poderiam ser o momento onde eles poderiam ter contatos com mortos, e esses mortos revelariam então o futuro. E havia escolas de sonhos. Homens se especializavam na arte de interpretar sonhos. E aqui é interessante que José fala assim, olha, aqueles homens estavam tristes porque ninguém poderia interpretar o sonho deles. Eles estavam na prisão, eles não tinham acesso às grandes autoridades em sonhos do Egito. José fala para eles assim, vocês estão totalmente enganados. O único que pode dar o real significado é Deus. É o Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E aqui nós vemos mais uma vez um contraste. José foi parar no Egito porque um dos motivos era porque ele era o sonhadorzinho. Foi o que os irmãos deles disseram. Lá vem o sonhadorzinho lá com a sua capa bonitinha lá. Os sonhos de José desencadearam todo esse processo até aqui, mas estavam sendo dirigidos por Deus, e agora o sonho destes dois homens vai fazer o ponto de virada para outra fase da vida de José, que nós veremos depois no capítulo 41. Deus estava com a sua providência durante a adversidade, providenciando meios para que José crescesse. E o sonho deste copeiro é um sonho que tem um significado, uma interpretação muito boa. Você vai ser restaurado, cara. Daqui a 3 dias, você vai voltar à sua posição. E José fala para ele assim, olha, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pudessem nessa terra, me pusessem nesta masmorra. José olha assim, olha, provavelmente porque você vai ser liberado, você também pode ter sido injustiçado. Eu fui injustiçado. Eu não fiz nada. Quando você estiver bem, quando você já estiver lá no seu cargo de novo, lembra-te de mim. Fala com o Faraó. E o outro, então, o padeiro, estava todo animado, né? Esse cara é bom mesmo, ele interpreta sonho que é uma beleza. Deu certo, o cara vai ser restaurado na sua posição, vai começar a ganhar o seu salário de novo, que beleza. Cara, José, deixa eu te contar meu sonho agora. Ele então conta o seu sonho. E ele diz assim, vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo que me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. A expectativa deste homem era que o resultado fosse o mesmo do copeiro. Mas lembram-se que José não estava ali para agradar o homem que estava ouvindo. José não estava ali para ser um instrumento de bajulação, mas ele estava crescendo em dependência de Deus e em testemunho de Deus.
E ele tinha que falar a verdade para aquele homem. Então José então diz para aquele homem. A interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. E as aves te comerão as carnes. Uau! Creio que ele deve ter ficado bem mais triste do que estava quando José o encontrou pela manhã. No mesmo período, um seria restaurado e o outro morreria. José foi usado por Deus como instrumento para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Diferente do que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Muitos nos dias de hoje estão preocupados com a interpretação dos seus sonhos. E homens estão se dispondo a interpretar sonhos. Mas, não sei, eu posso generalizar aqui todos, mas como eu não conheço todos, mas a grande maioria deles não dá interpretações como essa de José. Eles vão profetizar sobre a sua vida bênçãos, prosperidade, você vai ser restaurado. Aguenta um pouquinho aqui que vai dar tudo certo, vai ser tudo bom. José não precisava agradar aqueles homens, ele precisava agradar a Deus. E meus irmãos, hoje nós não precisamos correr atrás de intérpretes de sonhos. Nós não precisamos correr atrás de profetas que revelarão o nosso futuro. Porque nós temos tudo aqui bem explicadinho. Nós não precisamos de coisas difíceis. Nós precisamos ler a palavra de Deus, pois aqui está a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui está a descrição do nosso futuro, com Deus e sem Deus. Mas o texto não acaba aqui. E ainda durante essa adversidade, nesses momentos de crescimento, os sonhos então, a interpretação é afirmada. Então no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aqui, o resultado final não mudaria. Um seria reintegrado e o outro seria morto. Então a interpretação não faria diferença aqui. Mas Deus usou aquele momento por meio de José, para mostrar quem era o Deus verdadeiro e confirmar aquilo que aconteceria. Mas o final desse capítulo continua sendo a adversidade. Aquele homem estava bem agora, reintegrado ao seu cargo, mas ele não se lembrou de José. Ele esqueceu de José. Mas isso aqui, o texto nos mostra que o Senhor continua trabalhando. E no capítulo 41 nós vemos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E o que exige de nós esta verdade é que nós dependamos de Deus, que nós aprendamos a confiar somente em Deus durante a adversidade, porque Ele continua trabalhando. E nós vamos ver que depois o Senhor coloca José numa posição maior do que os intérpretes de sonho de Faraó. E aquele homem então se lembra, lá na prisão. Não sei nem se ele deve estar lá ainda, né? Porque já faz um tempinho. Tinha um homem que falou isso e aquilo. O Senhor tem o
o seu tempo, que não é o nosso tempo. Nós precisamos confiar no momento de adversidade e de provação, no agir de Deus. Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 5, ele mostra a esperança. Ele diz assim: nós precisamos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento vai produzir em nós perseverança. E a perseverança vai produzir experiência. E a experiência vai produzir esperança. Este mesmo homem que escreve isso aos Romanos, ao escrever aos Filipenses, diz assim: de tudo e em todas as coisas já tenho experiência. Tanto de ser honrado como de ser humilhado. Tanto de abundância como de escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Com essa história de José, meus irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. O nosso Senhor Jesus sofreu. Passou por momentos de adversidade. Isaías o descreve como sendo o servo sofredor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos insultos, mesmo em meio à maltratação, o Senhor Jesus não reagiu com ultraje e não respondeu da mesma forma que aqueles homens fizeram. Mas ele serviu ao Senhor fielmente até o final. No meio do sofrimento, nós precisamos nos lembrar que Deus continua presente e providente. Nós precisamos nos lembrar que a presença de Deus, ela é consumada e ela é continuada em Cristo Jesus, que é o Deus conosco. Por causa do sofrimento que Cristo passou, nós somos capacitados a passar pelo mesmo sofrimento. Nós temos o grande modelo, o grande exemplo. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus, Ele continua presente. E Ele continua providente. Então, no meio da adversidade, por mais difícil que esteja, por mais no fundo do poço que você se encontre, não deixe este momento te impedir de servir a Deus e de ser instrumento nas mãos redentoras do nosso Senhor. Aprenda a olhar para o trabalhar de Deus na tua vida. Lembre-se dele durante a sua adversidade. Não adianta buscar refúgio em outras coisas, sem antes buscar refúgio em Deus. Não adianta procurar lutar com as suas próprias mãos, sem antes se colocar diante de Deus e ver o trabalhar dele na tua vida e lutar com ele ao teu lado. E lembre-se que as cicatrizes são sinais do crescimento, são sinais da experiência e do amadurecimento. José estava cheio de cicatrizes. E nesse processo, ele foi levado a uma posição que Deus o colocou. Ele cresceu, mas as cicatrizes foram importantes para forjar o caráter de José e o homem que ele precisava ser. Então, no meio do sofrimento, as cicatrizes ficarão. Mas essas cicatrizes precisam
te levar para Deus e lembrar do que Deus fez na tua vida para que você chegasse aonde chegou. Que nós tenhamos a nossa esperança então renovadas neste Deus presente e providente, que trabalha durante a adversidade e nos ensina e nos dá oportunidade para servirmos e crescer.